Hoje em dia é muito comum as pessoas falar: mas aquela igreja é um poder, aquela igreja é uma bênção, né? Mas qual é o seu empenho para fazer com que a sua igreja seja uma bênção, com que a sua igreja seja um poder? Ou você quer simplesmente usufruir da grama que o vizinho tratou, mas não quer tratar da sua grama? A nossa grama é essa aqui, irmãos. Amém? E Deus, pelo que eu saiba, só tem um só. O mesmo Deus que está lá, está aqui, né? Então, às vezes, a gente não quer investir. Quanto temos investido para que o poder de Deus seja manifestado na nossa grama? E baseado nisso, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, que a pastora leu em uma das quartas-feiras da campanha que estamos fazendo, Desperta tu que dormes, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Vamos cuidar da nossa grama, né? Ah, mas a casa do vizinho é mais bonita. Mas você cuida da sua? Se você não cuida da sua, a dele vai ser mais bonita mesmo, porque ele está cuidando da dele, uai. Não é verdade? A mulher do vizinho é mais bonita porque você talvez não está cuidando da sua. Quando a sua precisa de dinheiro para ir lá na estética ou fazer alguma coisa, você fala que não tem, aí você fica contemplando a outra. A igreja do vizinho é mais animada. Qual é o seu ânimo aqui dentro da sua igreja? Qual é o seu investimento para que a sua igreja seja animada? Tá certo, pastora? Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. A pastora leu esse versículo num dos dias da nossa campanha, que tem sido uma bênção. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Até aí. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse trecho da tua palavra, e eu peço agora a direção e a unção do teu Santo Espírito. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós sabemos que chegamos aqui para prestar um culto, louvar, exaltar o teu nome, mas também queremos ouvir algo vindo de ti. Por isso usa o teu servo agora, meu Deus, que realmente eu me apague agora, mas que o Senhor possa resplandecer através da minha vida. Nós só queremos entender o porquê o Senhor tem falado isso para nós, que possa servir de alerta, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus está falando: conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Parece que está vivo, mas está morto. E ele continua falando assim: fique esperto e trate de fortalecer o que ainda resta, e estava prestes a morrer. Está na hora, irmãos, da gente pegar e reunir as nossas forças e ressuscitar. Amanhã é dia da Páscoa, é dia de ressurreição. Sábado foi o dia que os discípulos estavam todos desanimados, porque falou: pô, Jesus morreu. Ele tinha avisado que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Mas muitas vezes Deus fala as coisas e a gente não entende, a gente não ouve, né? Se eles tivessem prestado atenção no que Jesus tinha falado, eles iam para casa ficar muito tranquilo, porque sabia, domingo nós sabemos que ele volta, né? Mas não estava, não. Eles estavam desesperados, apavorados, mataram o mestre. E agora?
né? Dormindo. E baseado nesse texto, a igreja de Sardes era uma igreja que aparentemente estava viva, mas na verdade estava morta. E Deus pega e fala assim: se existe alguma coisinha ainda, alguma chamazinha, é como uma fogueira, né? Que de repente está aquele fogo imenso, e aí começa a apagar, 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 não tem mais fumaça, é só cinza. No dia seguinte você vai olhar, mas de repente você vê que tem uma brasinha ali, né? Então você vai lá na brasinha, começa a soprar a brasinha, põe uma folha seca do lado da brasinha, faz uma pequena chama, aí você pega uns gravetinhos e vai colocando assim, vai colocando, aí vai colocando, e aquele fogo vai proliferando até fazer um fogo novamente. É isso que Deus está pedindo de nós nessa noite. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, o fogo apaga. O fogo apaga. Eu cheguei em Mojimirim em 1997, há 25 anos atrás, e existia uma igreja muito grande na Padre Roque, não vou falar o nome não, era a maior, mais forte, mais avivada igreja evangélica de Mojimirim. Era uma coisa assim que todo mundo foi para ela, que de repente essa igreja não existe mais. Não existe mais. Ficou na história de Mojimirim. Morreu. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, presta atenção, não morre. A igreja do Senhor Jesus não morre, mas igrejas locais morrem. Igrejas locais morrem. Quantas igrejas locais? Aquela igreja que um dia serviu de bênção para salvar quantas almas, para batizar tantas almas, para levar tantas mensagens, e de repente você passa lá e o salão está fechado, aluga-se. Eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhei na loja da minha filha, vendendo som. E uma grande parcela de clientes são igrejas, pastores. E várias igrejas, durante o tempo que eu estava lá, que a gente foi instalar som e montar tudo certinho, e o ânimo daquele pessoal, do pastor, da turma que estava com ele, e hoje a gente passa na frente, não tem mais nada lá. Eu posso de cabeça aqui pensar em 3 no momento, 3, mas eu sei que tem mais. Existiu, foi uma bênção, era um fervor. Inclusive uma dessas 3 igrejas, um membro nosso uma vez foi lá e falou assim: lá é que o fogo pega, lá o poder desce. Pastor, aquela igreja é que é uma bênção. Veio falar para mim. Hoje não existe mais. Morreu. Não vou falar onde está a pessoa, senão vocês vão descobrir. Aí, nem tudo eu falo, nem tudo. Não, que a pessoa está no mundo hoje. Vai saber. Então, irmãos, por que igrejas que já foram tão fervorosas, tão avivadas, serviu de bênção, quantas curas, milagres, por que essas igrejas morreram? Por que essas igrejas não existem mais? Muitas pessoas, às vezes, se julgam até cúmplices, culpados por causa disso, né? Mas até fala assim: não, eu fiz isso na boa intenção, porque eu queria ajudar, e acabei atrapalhando, né? É que nem você vê um casal tendo problema de infidelidade, você vai lá, conta para outra parte, o outro vai lá, mata, você fala: nossa, eu só queria ajudar, e acabou acontecendo numa tragédia medonha, né? Devia ter ficado quieto. Mas eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje, por que igrejas boas, igrejas de Deus. Quando eu falo igrejas, eu estou falando as igrejas locais,
como essa é uma igreja local, certo? Não estou falando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é composta pelas pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo, independente de denominação. Não estou falando isso. Eu estou falando de igrejas locais. Por que igrejas locais morrem? De repente, é uma bênção. Que maravilhosa aquela igreja. Que fantástica. E aí, de repente, começa a ter problemas, e aí acaba por não existindo mais. Morreu, a igreja não existe mais. E aquela lá não existe mais. E aquela outra igreja, aquela lá também não existe mais. Por quê? E eu gostaria de, baseado na palavra de Deus, dizer o porquê igrejas tão boas morrem. E às vezes nós estamos procurando fazer algo tão benéfico, mas estamos contribuindo para a destruição de mais uma igreja. Às vezes, na boa intenção do coração, nós estamos querendo fazer algo tão, pensando que vai ajudar e vai atrapalhar. E eu achei dentro da palavra de Deus 10 motivos porque igrejas boas, igrejas maravilhosas, igrejas de Deus morrem. E eu vou falar um a um. E eu gostaria que essa mensagem não é exortação, essa mensagem não é aconselhamento, essa mensagem não é evangelística, essa mensagem não é para discipular, essa mensagem é uma mensagem de conscientização. A gente precisa ter consciência. Às vezes você vai ajudar, você piora a situação. Nem tudo aquilo que a gente pensa que vai ajudar, a gente está ajudando. Às vezes a gente piora a situação. Então, eu separei hoje 10 motivos, baseados na palavra de Deus, o porquê igrejas boas e maravilhosas morrem. Deixa de existir. Um dia foi poderosa, um dia foi grandiosa, foi algo assim que milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus, foram batizados, transformados, foi realmente uma revolução. E de repente não existe mais. Por quê? Primeiro motivo por que igrejas maravilhosas morrem. Porque a igreja começa a substituir Deus. Deus já não é mais tão importante. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: entretanto tenho contra ti o fato de que abandonastes o primeiro amor. Aqui Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Abandonou o primeiro amor. Posição, poder, prestígio, dinheiro, trabalho, muitas vezes faz com que a gente abandone o primeiro amor e acaba se esfriando, né? Então, já não tenho mais aquele primeiro amor, aquela sede, aquela fome de quando a pessoa chega na igreja, vai deixando esfriar o primeiro amor. Lembra de quando você chegou na igreja e que você aceitou Jesus Cristo? Como era o seu amor para com Deus e para com a igreja? Você era daquelas pessoas que queriam cultos todos os dias, queria vigília toda semana, queria que a escola bíblica dominical não fosse 1 hora, fosse 2. Você não queria ir embora da igreja. Irmãos, chegamos na nossa igreja ter época em que as pessoas viravam à noite até amanhecer o dia na igreja, porque não queriam ir embora mais. Mas hoje as igrejas têm que ter horário para terminar, porque senão as pessoas começam a sair antes do fim. Um dos grandes motivos é porque o amor se esfriou. O amor esfriou. E no relacionamento conjugal, quando a gente para pensar, é a mesma coisa. Já não tem mais aquela vontade. Quando está namorando, começa a namorar às 8, 10 horas, tinha que parar, né? Na minha época era assim, tinha que entregar para o pai a namorada. Hoje eu acho que não tem mais esse negócio, né?
Mas se a gente podia ficar até às 11, que delícia. Eu queria ficar até meia-noite, virava a noite. Hoje em dia a gente ouve assim, o grande problema dos casais é que tem que ficar junto muito tempo. Gente, se ama, ficar junto muito tempo é a melhor coisa que existe. Né? Ficar junto muito tempo é a melhor coisa que existe quando ama. Não pode ficar junto, porque senão o bicho pega. Não é bom vir muito na igreja não, porque senão começa a arrumar problema. Esse é o grande perigo, é o primeiro grande perigo. Deixar o amor esfriar. A igreja não é mais aquele ânimo, é porque eu não sou mais aquele ânimo. A igreja não glorifica, não é a igreja, é porque eu não glorifico, porque a igreja sou eu. Amém? A igreja não tem mais tantas pessoas, é porque as pessoas não convidam, não, é porque eu não convido. Então o primeiro grande motivo porque igrejas maravilhosas hoje estão morrendo, é porque estão realmente esquecendo do primeiro amor. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele chegou para Pedro e 3 vezes ele perguntou: você me ama mesmo? Ele sabia que o Pedro amava. Será que você me ama mesmo, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhinhas. Tá bom. Pedro, você me ama mesmo? Claro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Beleza, Senhor, deixa comigo. Pedro, pois não, Senhor. Você me ama mesmo? Aí diz que a ficha caiu. A ficha caiu. Será que amamos mesmo? Como está o nosso amor? Como está a nossa paixão? Como está realmente o nosso desejo de estar na casa do Senhor? Aquele desejo que quando você se converteu, você fazia questão de chegar antes de começar o culto. Hoje você chega meia hora depois que começou o culto. Tá bom demais. Cuidado, que talvez esse pode ser um grande problema que tem matado igrejas aí. Segunda coisa, negar Jesus. 1 João 2:22 diz assim: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo. Tá lá, já está lá, a Fernanda está rapidinha hoje. Vou começar de novo. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso aí? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Irmãos, quem nega o Filho não tem Deus, diz a outra tradução. Não tem, quem nega Jesus. E hoje em dia, irmãos, lamentavelmente, muitas pessoas têm negado Jesus, e eu vou dizer por quê. A pessoa, quando deixa de crer que Jesus é o primeiro, o único, como diz a Bíblia, o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, está negando Jesus. Está negando. Quantas pessoas têm deixado a igreja que crê que Jesus é o único Salvador, o único Deus, o único caminho, Ele é tudo em todos, para de repente se sentir tão bem numa igreja onde prega, não, Jesus é a segunda pessoa de uma divindade, porque tem um outro que está acima dele e manda nele, fala, fica quieto aí. Sendo que a Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Então hoje em dia muitas igrejas têm realmente morrido, porque têm negado Jesus Cristo. Negado. A pessoa, é tudo a mesma coisa. Não, irmãos, não é tudo a mesma coisa, não. Quando se trata de divindade, não tem tudo a mesma coisa. Jesus é Deus. Ele é o único que deu a sua vida. Nós vamos ver isso amanhã, na mensagem de amanhã. Ele doou a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. E Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Não precisou ninguém chegar lá na porta do túmulo e falar assim, Jesus, a ti te digo, saia. Não precisou.
porque não tem ninguém mais poderoso do que Ele. Ele tem todo o poder. E Ele deixou o túmulo dele ali, Ele deixou o corpo dele ali só para descansar no sábado, viu? Na verdade, no sábado Ele foi lá no inferno libertar os cativos do dilúvio. Estava trabalhando. Então, muitas vezes, igrejas estão morrendo porque estão negando Jesus, deixando Jesus de lado. Terceira coisa que eu achei na Bíblia, que porque igrejas tão maravilhosas acabam morrendo, fechando, deixando de existir, porque não obedecem mais a palavra de Deus. E se tem uma coisa que Deus é firme, é com relação à obediência à sua voz. Quando Ele fez o homem, Ele colocou no jardim, tinha milhares de árvores, Ele falou, pode comer de qual quiser, você só não come dessa daqui que está no meio do jardim, viu? Porque se comer dessa vai morrer. O ser humano foi lá, desafiou Deus, comeu, falou, então você vai morrer, pronto. Não brinca com a desobediência de Deus. Em Hebreus 5:9, está escrito assim, quer ver? A Fernanda já põe na hora lá, ó, Hebreus 5:9. Diz assim, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Irmãos, salvação eterna somente para aqueles que lhe obedecem. Se você é desobediente, não pensa que você vai para o céu. Por isso que lá na carta de Sardes, Jesus fala assim, a igreja pensa que está viva, mas está morta. Porque está lá, cantando, tocando, pregando, ministrando, né? Lotada, uauê, lascado, mas não está obedecendo. Está morta. Pensa que está viva, mas está morta. A salvação é para aqueles que são obedientes. A pessoa começa a desobedecer, começa a separar de Deus. É onde vai começando esfriando, é onde não tem mais o primeiro amor, é onde vai negando, é onde vai achando que a divindade é tudo a mesma coisa, não importa unicidade, dualidade, trindade, quadricidade, pode ter quantos deuses for, é tudo a mesma coisa, não é não, a Bíblia não é isso que ela diz não. Vamos obedecer a palavra, irmãos, vamos obedecer a palavra. Nós muitas vezes não obedecemos porque não conhecemos, e por não conhecer a gente acaba errando, né? Vamos para a quarta coisa que muitas vezes é responsável para o falecimento de igrejas locais. Pessoas que ignoram os alertas de Deus. Deus está alertando. Deus está alertando. Na época do dilúvio, 120 anos, Noé ficou falando, gente, vai cair água do céu. Quem não entrar na arca vai morrer. E o povo fazia o quê? Zombava. O velho está louco. Hoje nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Se você não tiver Ele como Senhor e Salvador da sua vida, é Ele, único e exclusivamente, porque Ele é o único Senhor e Salvador. Vai ter problema. As pessoas estão fazendo o quê? Zombando. Picha no muro, né? Eu vi no muro esses dias, eu acho que lá no bairro onde eu morava. Dizem que Jesus vai voltar. Se voltar é bom voltar armado, porque a coisa aqui está feia. Estão brincando. Estão fazendo piada com coisa séria, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz com as pessoas que brincam com coisa séria, né? A palavra de Deus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí as pessoas falam assim, a santificação eu sigo sim, mas paz com todos não dá não, pastor, você desculpa. Muito bem, vamos brincando. Vamos ver o que a Bíblia diz de quem brinca com a palavra? Vamos ver o que a Bíblia diz? Provérbios 13:13. É bom até que você acompanhe lá. Provérbios 13:13. Olha lá, irmãos. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Quem zomba da palavra
pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Olha que maravilha, irmãos. Quem obedece terá a sua recompensa, mas quem zomba da palavra será severamente castigado, diz a outra tradução. Então, muitas igrejas hoje em dia estão morrendo. Por quê? As pessoas estão zombando, fazendo piada das igrejas. Cuidado. Quinto motivo que eu achei aqui na palavra de Deus, por quê? As igrejas hoje em dia muitas vezes acabam morrendo. Deus é santo, amém? E tem muitas pessoas que estão diluindo a santidade de Deus. Você sabe o que é diluir? Por exemplo, você compra um vidro de amaciante de roupa concentrado. Aí você chega em casa e mistura com água, e de 1 litro você faz 5 litros. Você diluiu. Você colocou naquilo que era puro algo para que pudesse aumentar, né? E você ter mais benefício e usufruir mais. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com a santidade de Deus, irmãos. Hoje em dia, preste atenção, o pecado é uma loucura no cérebro, é um veneno no coração, é a lepra da vida e o câncer da alma. Hoje em dia o pecado tem entrado nas igrejas de uma maneira sutil, irmãos. A Bíblia fala, determinada coisa é abominação. Aí as pessoas falam assim, não, mas isso aí não tem nada a ver não. De boa, Deus entende o meu coração, Deus releva, tranquilo, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mas o que você está fazendo não é sério? Não, glória a Deus, brincando, zombando. E a Bíblia diz que aquela pessoa que zomba das coisas de Deus vai ser severamente punido por isso. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 6, versículo 15. Jeremias 6, 15. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas nem sequer ficam ruborizados. Ruborizados é vermelho, não fica nem vermelho. Não. Eles não sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso, eles cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, serão grandemente humilhados, assevera Yahvé. Hoje em dia as pessoas pecam e nem fica vermelho. Você viu aquela frase assim? A pessoa mente e nem fica vermelho? É assim que acontece. Porque as pessoas estão diluindo a santidade de Deus, infiltrando o pecado no meio das coisas que são santas, infiltrando a profanação no meio das coisas que são santas, e nem se culpam por isso. Falar, está tudo bem, é assim mesmo. Não, não é assim não. Não é assim não. A santidade de Deus é a santidade de Deus. Igrejas que aceitam o pecado, elas estão destinadas a morrer. Muitas igrejas hoje morrem por quê? Porque o pecado começa a entrar. E se o pecado entrar, Deus sai. E a igreja local acaba fechando. Prestou atenção no que eu falei? Sexto motivo, porque muitas igrejas morrem. Por quê? Desvia-se das prioridades de Deus. Jesus falou assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis frutos. Deus não chamou a gente simplesmente para ser mais um dentro da igreja. Como algumas pessoas falam, eu quero ser crente de banco, não quero fazer nada. Não, a Bíblia diz que aquele que não dá fruto, esse aí pega, corta e joga no fogo.
porque se não dá fruto. Então, Deus tem prioridade na vida de cada um de nós. Você foi escolhido porque Deus gerou uma expectativa na sua vida para que você pudesse ser uma grande bênção no rebanho do qual Ele colocou você. Entendeu como é que é o negócio? Mateus 28, 18 até o 20, Mateus 28, 18, 19 e 20 diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A outra tradução diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então Jesus é o que tem todo o poder nos céus e na terra. Se tivesse mais pessoas da divindade, as outras não têm poder nenhum, porque todo poder pertence a Jesus. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Irmãos, Jesus, antes de subir, ele falou assim: ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos. É minha função. É minha função fazer com que as pessoas se tornem discípulos, evangelizar e ganhar almas. Aí pergunto eu: quantas almas tenho ganhado para Jesus? Quantas pessoas eu tenho convidado? Mas eu não tenho o dom de falar, de explicar, não tenho profundo conhecimento teológico, nunca estudei a Bíblia, nunca fiz um instituto bíblico. Mas você pode convidar para vir na igreja, chega aqui e a pessoa ouve a mensagem de salvação. Normalmente de domingo é mensagem de salvação. For convidar alguma pessoa para vir ser evangelizada, domingo é o dia. Domingo é dia de evangelismo. Essas outras mensagens assim de conscientização, normalmente é de quarta, é de sábado, amém? Agora, Jesus deu essa ordem: eu escolhi você e você tem que agora fazer discípulo, e você tem que ensinar ele tudo o que eu ensinei. Aí você fala: mas eu não sei o que Jesus ensinou. Por que não sabemos, irmãos? Na escola bíblica dominical nós estamos aprendendo tudo o que ele ensinou. A gente não vem, a gente não sabe. E pela gente não estar fazendo discípulos, por a gente não estar ensinando as pessoas, por a gente não estar evangelizando, o que acontece? A tendência da igreja é minguar e morrer. Não tem almas. Cadê as almas? Elas estão sedentas. Elas estão sedentas. Se você sai, as pessoas estão sedentas, clamando por salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Nós na igreja, nós não somos chamados para ficar aqui desempenhando partidos políticos, para defendermos nenhum tipo de filosofia, certo? Mas nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, ganhar almas. Para isso que Deus nos escolheu. O ciclo natural da vida é esse. Você nasce bonitinho, cresce, aí você casa, aí você tem seus filhos. Olha lá, multiplicou. Aí seus filhos crescem, casam e têm seus filhos. É por isso que nós estamos aqui. Porque alguém obedeceu essa ordem lá atrás, né? Enchei o mundo. E aí o filho seu cresce, casa, tem filhos, são seus netinhos. Aí os seus netinhos crescem, casam e têm filhos. E assim a população vai indo. Se de repente ninguém mais produzir de jeito nenhum, o que acontece? Essa geração morrendo, não existe ser humano mais. Acabou. Se ninguém pôr mais ninguém no mundo, acabou. Isso acontece a mesma coisa na igreja. Você veio com o objetivo de produzir,
As igrejas não estão morrendo por quê? Não teve produção, não teve procriação. Então é hora de nós começarmos a procriar. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar. 7º motivo, por que igrejas morrem. Hoje em dia, os pastores são funcionários da igreja, de muitas delas. Eles têm um salário, eles têm uma meta a cumprir, eles têm como é que fala? É meta, né, que fala, né? Uma meta, e se ele não alcança a meta, ele é demitido. Não é assim que Deus quer que funcione a coisa. Os pastores são homens de Deus, escolhidos por Deus. É um ministério árduo. Tem gente que fala assim, eu queria ser pastor. Ele não sabe o que é ser pastor. Não sabe o que é ser pastor. Ser pastor é um ministério árduo, difícil. E a palavra de Deus, né, diz o seguinte, em Hebreus 13, 7, e depois pula para o 17. O grande problema de igrejas hoje morrerem é porque não está havendo mais respeito para com os pastores. Os pastores são os funcionários. Nós que pagamos você com o nosso dízimo, você vai fazer o que nós queremos. Acabou o respeito com pastores. Aí começa a ter aquele tipo de conflito e a igreja acaba fechando e morrendo. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, na outra tradução diz pastores, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes na fé. Lembra dos pastores que ensinaram para você? Observa a sua vida como era e como é agora, graças ao ensinamento que o pastor trouxe para você. Imite ele. A Bíblia fala que você tem que imitar o pastor. Olha a responsabilidade de quem está aqui, irmãos. A gente não pode errar. Se eu errar e um outro errar em cima do meu erro, eu estou lascado na hora que eu for acertar minhas contas com Deus. E isso aí mexe muitas vezes com o emocional do pastor. Mexe com a emoção, porque somos humanos. Mas é uma grande responsabilidade. O versículo 17, do mesmo capítulo 13 de Hebreus, diz o seguinte: sede obediente aos vossos líderes espirituais, e submisso à autoridade que exerça, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não será proveitoso para vós outros. Irmãos, temos que obedecer, temos que respeitar, temos que ser submisso, porque o pastor zela por vós, e ele vai ter que prestar conta da sua alma para Deus. Então, a palavra do Senhor diz que o membro tem que ser obediente à liderança espiritual e submisso, para que eles possam fazer a obra deles alegremente, e não murmurando, não com peso, porque senão não tem proveito nenhum. Você já reparou, quando você está alegre, as coisas fluem melhor, não é verdade? E quando você não está alegre, você está triste, você está com a mente meio perturbada, as coisas parecem que não fluem bem. E o pastor, ele tem essa responsabilidade. E às vezes ele está com um problema com um irmão, e aquilo abala o pastor, e ele não consegue ministrar alegremente. O outro que está precisando de uma palavra de bênção, que não tem nada a ver com o problema do outro irmão. Por isso que o escritor aos Hebreus, uns dizem que foi Paulo, mas não tem certeza disso, diz isso, né? Sede obediente aos vossos líderes espirituais, aos vossos pastores, na outra tradução Almeida diz,
e submisso à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve de prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria. Irmãos, só vai ministrar com alegria quando as ovelhas forem obedientes, amém? Se as ovelhas não forem obedientes, não tem jeito de ministrar com alegria. Porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. O pastor tem que ser respeitado, amado. Você tem que colocar na sua lista de orações o seu pastor, a sua pastor, orando por ele, incentivando a ele. Quando o povo de Israel começou a reclamar da liderança de Moisés, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus pesou a mão em cima do povo. Deus armou aquela estratégia medonha lá para Moisés ir lá tirar o povo da escravidão. Agora vocês ficam reclamando de Moisés? Foi eu que coloquei lá. Qual que é o problema? Nós não queremos, nós queremos outro. Deus ficou nervoso. Deus falou assim: vou acabar com todo mundo. Vou matar. Não tem mais paciência não. Deus falou: não tem mais paciência, vou matar esse povo. Aí Moisés chegou lá e ainda intercedeu pelo povo. Olha que bonzinho que ele era, irmãos. Deus podia falar: Senhor, mata mesmo, vai, acaba com isso aí, já resolve o problema, né? Deus falou: não, Senhor, não faça isso. Eu prefiro que o Senhor tire o meu nome do livro da vida do que acabar com esta nação. Deus falou: não, o seu nome eu não tiro. Eu tiro o nome do livro da vida daqueles que me desobedecem e se rebelam contra mim. Esse eu tiro. Então, irmãos, nós precisamos aprender a respeitar as autoridades espirituais. É uma coisa que pode dar problema e a gente não entende. E muitas igrejas hoje têm morrido por quê? Porque acabou o respeito para com a autoridade espiritual. Outra coisa que faz com que as igrejas morrem. Provérbios 6, de 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19. É a oitava coisa, tem mais duas, a nona e a décima só, aí eu vou acabar. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. Há 7 atitudes que Ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca a contenda entre os irmãos. Deus abomina aquele que provoca a contenda entre irmãos. Abominar quer dizer repelir com horror, com asco, aborrecer, detestar, odiar. Deus os odeia. Deus odeia pessoas, irmãos, que provocam contenda com outros irmãos. Isso tem uma coisa. E isso tem sido a causa de muitas igrejas fecharem e morrerem. Porque o versículo 19 inteiro diz: a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Porque sai um assuntozinho e um irmão fala para o outro, e o outro fala para o outro, e aquilo vai contaminando de uma tal forma que daqui a pouco é uma insatisfação generalizada dentro da igreja, que ninguém sente mais paz, alegria em vir, e as pessoas preferem até cair no mundão, mas não vir mais à igreja para cultuar ao Senhor, esquecendo do primeiro amor, né? Aquela alegria, o que Deus fez por ele, e isso aí acaba sendo a razão de muitas igrejas morrerem. Eu falei no começo, é a mensagem para refletir. Nona causa que muitas igrejas morrem:
Efésios 5,14. É o versículo tema da nossa campanha de quarta-feira. Efésios 5, 14 e 15. É por isso que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. A nona coisa, o nono fator que tem feito com que as igrejas acabam morrendo, fechando e deixando de existir, é realmente o espírito de letargia, a sonolência espiritual. Nós temos ouvido isso e, todas as quartas-feiras tem sido uma bênção maravilhosa. Quem vem sabe o que eu estou falando. A pessoa, quando está dormindo, ela não sabe o que faz. Quarta-feira passada, a pastora contou a história da pessoa que dormiu e rolou em cima do próprio filho e matou o filho. Veja bem, em sã consciência jamais faria isso, mas em dormindo faz coisa até que não quer. A pessoa estava dormindo, rolou em cima do filho e matou o filho, porque dormiu junto com o filho ali. Põe no berço, Jesus amado, né? Põe no lugar certo. A pessoa dormindo faz coisas que ela não faria em sã consciência. Tem muitos membros da igreja, muitos crentes, que por estarem dormindo, estão fazendo o que fazem, porque se tivessem despertados, jamais fariam o que fazem, ou falariam o que falam. Isso causa o quê? A igreja vai se contaminando e acaba morrendo. Por isso, vamos estar atentos, vamos ser sábios, vamos estar vigilantes, para a gente não fazer besteira e depois se arrepender. Essa mulher aí que matou se arrependeu depois. Mas já matou, fazer o quê? Depois que você fez? Então, vamos estar acordados, irmãos. Vamos participar da campanha Desperta a Igreja às quartas-feiras, que tem sido uma bênção. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos tomar cuidado, irmãos, porque dormindo faz bobagem. Dormindo, você não vê. Você não vê. Vou terminar a pregação. 10ª e última razão pela qual as igrejas estão morrendo. As pessoas estão ignorando o apelo de Deus. Não estão dando crédito. Deus fala, e as pessoas não dão crédito. Não dão crédito. Deus está falando, irmãos. Deus fala, como fala? Mas as pessoas não dão crédito. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Candelabro representa a igreja, né, irmãos? Arrependa-te, arrependa-te. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade. Elas reconhecem até o erro, sabem que pisou na bola, mas têm dificuldade em arrepender. Porque o arrependimento quer dizer reconhecer o erro, mudar de procedimento. E para que tenha o perdão de Deus é necessário a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A mensagem é
arrependimento. Irmãos, nós estamos estudando os profetas menores na escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção. Aliás, amanhã vai ser maravilhoso o estudo, hein? Eu acho que ninguém devia faltar, porque amanhã vai ser fantástico. É o profeta Obadias. Ele fala sobre problemas familiares. Parece que ele está vivendo nos dias de hoje. Mas, irmãos, a mensagem de todos os profetas é o quê? Arrependa-te. Arrependa-te. Eu estava conversando com uma mulher hoje, ela falou assim: meus filhos não pedem perdão não, de jeito nenhum. Não tem jeito. Aqui na igreja eu conversei com várias pessoas, que a pessoa fala: meu marido não pede perdão, minha mulher não pede perdão não. Tem uma dificuldade de se humilhar, de se arrepender, de reconhecer, como se a gente fosse o santo, puro e imaculado, que não erra. Quem não erra, irmãos? Deus não falou para você: não erre. Você pode até errar, você pode até cair, não pode ficar caído. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, vamos em frente, arrependa dos seus pecados, confesse os teus pecados, deixa Ele. Mas meu pecado é muito feio. Irmãos, quanto mais feio for o pecado, maior é o testemunho e mais bênçãos vêm sobre a vida. Quer pecado mais feio do que o Leandro Luz testemunhou aqui? De rebelião contra o pai, a mãe, envolvimento com drogas, viver na Cracolândia, aquela loucura toda lá dele. Não tem vergonha. Eu não tenho que me envergonhar do que Deus fez na minha vida. Se eu errei, eu caí, mas eu me arrependi. E o testemunho é o selo para que você não caia mais. Porque testemunhar não é fácil não. Você fazia besteira e depois chegar e falar, é difícil. É ou não é, irmãos? É difícil ou não é difícil? Você chegar e contar? Teve um caso de traição na igreja que eu falei assim: tem que falar. Vai lá falar. E, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Senão Deus não vai perdoar não. Deus não vai perdoar não. Eu falei: eu vou falar então. Não, pastor, não faz isso não. Então fala, confessa. Até que um dia a pessoa chegou e confessou. Nunca mais teve problema. Nunca mais teve problema. Nunca mais, porque foi tão difícil, irmãos. Foi um mês de sofrimento, de suor. O que ele vai falar? O que minha mulher vai falar? Ai, meu Deus do céu, meu Jesus, agora vou ter que chegar e contar. Meu Deus, vai descer o raio de mim. O pior que eu estou errado, né? Vai ter que deixar bater, vai, bate aí, quebra as costelas aí, né? Então foi uma luta, sabe, foi um Jesus no Getsemane ali para contar para a mulher. Aí, um dia chegou, contou, a casa caiu, tinha que cair, né? Mas se acertaram, se perdoaram, nunca mais. Vixe, já pensou? Tem que contar de novo? Não, não é. Quando você confessa, irmãos, isso aí você ganha uma força para não pecar mais aquele pecado. Você não vai. Já pensou? Se eu chegar a segunda vez, agora mata eu. Se eu for contar a segunda vez, o mesmo erro. Agora eu posso comprar o terreno lá no cemitério, porque agora não vai ter mais conversa não, né? Então isso é bom, irmãos. É bom para estimular a gente a não pecar mais, naquele erro pelo menos. Arrependa-te. A mensagem sempre foi essa, lá nos profetas: arrependa-te, arrependa-te. Veio João Batista pregando o arrependimento, vem Jesus falando o arrependimento, vem os apóstolos pregando o arrependimento, vem Jesus de novo no Apocalipse falando: arrependa-te. Sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem salvação. Está perdendo tempo na igreja. É por isso que as igrejas morrem, porque não há arrependimento. Não há. A pessoa tenta acomodar. Eu vou levar em paralelo. Não é assim. As pessoas estão ignorando a palavra de Deus, que Ele vem,
O versículo 11 do capítulo 2, está escrito assim, o mesmo capítulo aí 2, versículo 11 de Apocalipse, é assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Você tem ouvido? Entenda, ouça. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. O apelo de Deus é para você lembrar, se arrepender e voltar. Senão, você vai ser obrigado a passar pela segunda morte. Segunda morte nós já aprendemos na escola bíblica dominical: separação definitiva de Deus, quer dizer inferno. Por isso que no dia do julgamento muitas pessoas vão chegar: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei língua estranha, ressuscitei mortos, curei enfermos, cantei, toquei, ministrei, preguei. Jesus vai falar o quê? Nunca te conheci. Porque não houve arrependimento, desprezou, fez pouco caso da mensagem que era pregado semanalmente na igreja. Da mensagem que você pode pegar, qualquer livro da Bíblia vai estar falando sobre arrependimento lá. Porque não tem arrependimento, muitos castiçais são tirados. Quer dizer, muitas igrejas boas acabam fechando. E isso é muito triste, porque é menos um povo de Deus para proclamar o Evangelho. Então, irmãos, Deus é poderoso. O Deus que nós pregamos é poderoso. Ele tem o poder para soprar sobre um vale de ossos secos e fazer dali um grande exército. Ele tem poder para ressuscitar Lázaro, que já estava há 4 dias no túmulo, já cheirando mal, em estado de decomposição. E Ele tem poder para soprar um novo avivamento em qualquer igreja que já esteja num estágio meio complicado. Como eu dei o exemplo no começo, a fogueira você faz, vai dormir no dia seguinte, tem só uma fumacinha, uma brasinha lá no meio das cinzas. Deus tem poder de fazer daquela brasinha um grande fogo. Depende de quem? Dele? Não, esse é o desejo dele. Depende de mim. Depende de mim. Diga aí, depende de mim. Depende de mim. O que eu estou fazendo? Será que eu me encaixo dentro de uns 10, de um ou mais motivos desses 10 que eu relatei nesta noite? Ou não? É o que falei, é uma mensagem de consciência. Cada um tendo uma consciência. Eu refleti bastante. Parei e pensei, e refleti bastante. Que possamos todos refletir novamente. Mas eu não lembro mais, pastor, mas graças a Deus nós temos o sistema de multimídia. Você chegar em casa, se quiser ouvir a mensagem de novo, você pode ver pelo YouTube, viu? Em vez de ficar vendo besteirada lá, que televisão só tem besteira, ouça de novo, anota. Quais são os 10 motivos pela qual as igrejas hoje estão assim, se acabando? Será que eu não tenho um pouco de responsabilidade em cima disso? Reflita, ore e deixe Deus trabalhar no seu coração. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração, porque Tu és maravilhoso e o Senhor sempre nos alerta. Sempre, ó Deus, que erramos, pecamos, desobedecemos, seguramente tivemos um alerta antes, mas por não atentar realmente aquilo que o Senhor estava falando, muitas vezes pagamos o preço, sofremos as consequências. Que realmente possamos estar refletindo e permitindo que estes ensinamentos, esses versículos, adentrem nos nossos corações, para que possamos realmente começar a promover um avivamento, a promover realmente um evangelismo, ganhar almas e obedecer a Tua voz, o Teu comando, o propósito pela qual o Senhor nos salvou. É a oração que eu faço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?